É verificar a definição. Boa noite. Vamos dar início então à nossa galeria de diálogo. O nosso convidado de hoje é António Duro, candidato do Partido Socialista a Presidente da Câmara Municipal da Moita. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar connosco nesta galeria de diálogos em que procuraremos falar sobre a Moita, sobre a sua candidatura. Antes de mais, a pergunta que se coloca é: quem é António Duro? Quem é António Duro? Muito obrigado. Queria dizer em primeiro lugar que eu agradeço este convite, este amável convite, e naturalmente estarei sempre disposto a todas as oportunidades que me sejam dadas para poder difundir o meu projeto, o projeto do Partido Socialista para a Moita, porque realmente as oportunidades não são muitas e há uma grande diferença entre todo quem está no poder, quem tem todo aquele aparelho por trás, e quem é a oposição que tem que lutar contra isso tudo. Portanto, é uma luta de David contra Golias, e portanto todas estas oportunidades devem ser aproveitadas. Quem é o António Duro? O António Duro é um homem de 56 anos, chefe de família, como cidadão como outro qualquer normal, que é, na sua vida profissional, que é diretor de uma seguradora e economia social em Lisboa, que já teve experiência autárquica, que no mandato de há 20 para 16 anos foi vereador pelas listas do Partido Socialista, e que me deram pelouro e que eu tendo aceite, pelouro de Salubridade e Ambiente, que me foi possível conhecer a atividade de uma Câmara e fazer algum trabalho em prol da população. Há 8 anos fui o candidato a Presidente da Assembleia Municipal pelo Partido Socialista, tendo mantido o mandato inteiro como líder da oposição. É alguém que realmente, e que está quase há 50 anos no Conselho da Moita, portanto, primeiro em Anos Verdes, onde estive até casar, e depois na Moita, quando dei após o casamento. Não é natural do Conselho da Moita? Não sou. Eu sou natural do Conselho da Moita? Muitas pessoas não são naturais do Conselho da Moita. Eu sou natural da Freguesia da Ajuda, em Lisboa. E hoje vive no Conselho da Moita, em que freguesia? Na Moita mesmo. Na Freguesia da Moita. Portanto, eu vi com 6 anos de Lisboa para o Conselho da Moita, para Anos Verdes. Portanto, estou há 50 anos no Conselho da Moita. Portanto, tem uma experiência autárquica. Tenho uma experiência autárquica, exatamente. Como é que foi essa sua experiência autárquica? Foi extremamente positiva. Quem era o Presidente da Câmara? Era José Luís Pereira. José Luís Pereira. E tinha maioria absoluta na altura? Tinha maioria absoluta. E deu pelouro? E deu pelouros a toda a oposição. Também se vê que muitas vezes as próprias pessoas... Isso foi um mandato em que foi de há 20 para 16 anos. Portanto, eleições de 1989... exatamente, isso aí. Portanto, mesmo com maioria absoluta, havia só PS e CDU? Havia também PSD. Já havia PSD também. A Câmara tinha menos 2 elementos, tinha 7 só na altura, devido ao número de eleitores que então tinha. Eram 4 da CDU, 2 do PS e 1 do PSD. 4-2-2? 4-2-1. 4-2-1. E como é que foi essa experiência autárquica na altura? Foi uma experiência... Deu pelouro da salubridade e ambiente. Salubridade e ambiente. Foi uma experiência... Portanto, tinha a parte de higiene urbana... A parte da higiene pública, os cemitérios e a parte do ambiente propriamente dita, que na altura tinha sido entregue o chamado meio ambiente, e que eu converti e consegui pedir para ser alterado. Mas com tempo inteiro, ao meio tempo, ou sem tempo? Sem tempo. Deu pelouro sem tempo. Tinha que andar a trabalhar... E ia lá uma tarde por semana, e era todos os dias, depois de vir do trabalho, à noite tinha reuniões, aos fins de semana passava sempre a volta para ver como é que estava a higiene das ruas, como é que estavam os cemitérios. Era voluntariado? Era um serviço completamente voluntariado. Voluntariado. Completamente. E como é que foi essa relação com o PCP na altura na Câmara e essa experiência? Foi uma experiência normal. Eu quero dizer-lhe que é extremamente importante desmistificar as coisas. É evidente que eu sou militante do Partido Socialista há 30 anos. Portanto, eu prefiro determinados ideais, não prefiro outros.
Mas, no entanto, eu já tenho dito e reafirmo que, em termos autárquicos, eu acho que o partidarismo faz pouco sentido. Porque ter saneamento básico, ter água nas casas das pessoas, ter melhores estradas, ter equipamentos de lazer e de desporto, enfim, ter um conjunto de coisas que interessam à população, não tem cor partidária, não tem ideologia, no meu ponto de vista. Mas não deveria ter. E este é o pressuposto que eu digo. Por isso é que eu digo, nas eleições autárquicas, o que conta mais são realmente as pessoas e menos os partidos. Deveria ser assim. E eu gostaria que as pessoas olhassem para isto sob esse ponto de vista. Eu gostei, como perguntou, gostei de trabalhar, trabalhei com honestidade. É verdade que eu tenho que reconhecer quando também existem valores. E o José Luís Pereira era um homem de valor, era um homem democrata. Era um homem que chegou a votar em sessões de Câmara a meu favor e a favor da oposição contra os seus próprios colegas e entendia que ele desempatava, como compreenderá. Ele não deixava-se ficar sempre para o fim, porque havia um empate, CDU a oposição. E ele deixava-se ficar sempre ao fim, claro que a maioria das vezes votava pelas propostas do CDU, naturalmente, era o seu programa, mas há algumas questões que não tinham nada a ver com partidarismo, mas sim com decisões de gestão, decisões de coerência eficazes, de melhor gerir a Câmara. O Zé Luís teve algumas vezes, votou algumas vezes contra e, portanto, passaram algumas propostas da oposição que ele concordava perfeitamente com elas. Portanto, é uma pessoa de quem eu tenho um elevado estima e que acho que, limitado no meu ponto de vista, que ele estava por algum controlismo que o PCP faz um pouco aos seus militantes nestas funções, ele era bastante, para a época, bastante liberal nesse aspecto e, portanto, tinha muita força de vontade, era uma pessoa interessante de se trabalhar. A sua experiência que enriqueceu como homem e como autárquico? Bastante. Posso dizer que foi a experiência mais gratificante da minha vida. Essa experiência permite ter uma ideia e até uma visão da forma como o conceito da morte tem evoluído. Não? Acha que o conceito da morte é um conceito que tem se desenvolvido, tem sofrido mudanças, ou parou no tempo? Não tenho qualquer dúvida nenhuma e eu quero que as pessoas que me estão a ouvir ou que me vão ouvir mais tarde, que seja muito claro que eu não sou nada a favor de uma política de bota-baixismo, como se costuma dizer, como alguém para aí diz, mas prefiro afirmar-me por propostas alternativas positivas, porque está em causa a população dos seus reais interesses, mas é um facto que tem que criticar algumas medidas, porque senão o que é que eu estava a fazer aqui, não é? E o que eu sei, o que eu digo, é que realmente o Conselho da Moita parou no tempo. O Conselho da Moita deu um pulo de desenvolvimento com os primeiros fundos comunitários que o José Luís Pereira conseguiu trazer para o Conselho e que eu estava lá na altura, a Biblioteca da Moita, o Parque José Afonso da Baixa da Banheira, a Biblioteca Naval da Moreira. Foram realmente obras que ele se dedicou e conseguiu fazer. E daí para cá, pouco tem sido feito. A CDU tem apostado sempre numa política de crescimento de botão. Eu costumo dizer, e já lhes dizia na altura, que vocês estão a matar a galinha dos ovos de ouro. Porque quando, e mal esperava eu que vinha esta crise, se um dia há uma crise em que a construção para e que não se vende, eles não criaram infraestruturas para que o município tenha viabilidade, para que o município se possa continuar a desenvolver. Eu tenho muita pena, mas não sou eu que digo. Eu repito aquilo que se tem visto aí nos jornais, de todos os concelhos da área metropolitana de Lisboa, é o que tem os índices do valor das casas mais baixos dos 19 ou 18 agora municípios da área metropolitana de Lisboa. Não é por acaso. É porque tem menor qualidade de vida. Isso é indiscutível. Tem tido um crescimento contínuo, invadindo as zonas rurais. Quantas árvores já foram abaixo
Quantos pinhais já foram abaixo? Sobreiros, etc. Quer dizer, e ainda agora, muito recentemente, esta alteração ao plano diretor municipal que eles querem fazer passar, que felizmente não passou no governo, era, mais uma vez, uma invasão, uma agressão às zonas rurais. Qual é a sua opinião sobre esta revisão, esta controvérsia que há em torno da revisão do PDM? O Presidente da Câmara diz que o PDM tem sido alterado, cumprindo todas as regras legais e sem qualquer progressão. É a opinião que eu tenho expresso quando questionado sobre a revisão do PDM. Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião sobre o que é que está mal nesta revisão do PDM? Bom, em relação às regras, aos direitos e às leis e tudo isto, todos nós sabemos que as leis muitas vezes são fintadas e há sempre habilidades para conseguir fintar as leis. O que eu posso dizer é que a alteração ao PDM, que teve mais do que uma versão, não tem passado na CCDR. Eu ainda falei recentemente com o Presidente da CCDR, Fonseca Ferreira, que me tem dito que aquilo não tem realmente condições de passar. A Câmara agora tem dito que a CCDR tinha 10 dias para responder e não respondeu. Portanto, toda a oposição é unânime aí, da extrema-esquerda à direita, em que aquilo não tem razoabilidade, que aquilo vai ser mais um instrumento de retrocesso e de maior paragem de tempo ainda do desenvolvimento do Conselho. Porquê elemento de retrocesso? É elemento de retrocesso porque, mais uma vez, vai invadir as zonas rurais, mais uma vez é portão sem qualidade à volta. A construção dos construtores pode ter a maior qualidade. Só que uma das principais críticas é que aumenta a densidade... Aumenta a densidade de construção urbana, da ocupação de solo e a sua perspectiva seria? A minha perspectiva é que o Conselho não precisa de crescer muito mais demograficamente como eles estão a apontar. O que o Conselho precisa é ter condições para quem lá vive. O que o Conselho precisa é de recuperar as zonas antigas, chamadas zonas históricas, que estão a cair. Vá-se às Veres ver que é uma vergonha aquilo que está a acontecer. Na Moita, por aí fora. São dezenas, centenas de casas a ruírem entaipadas. Pode-se dizer, mas a Câmara não é dona das casas. É. E o que é que a Câmara já fez? A Câmara tem que ser um interlocutor válido. A Câmara tem que encontrar com os diversos parceiros, com os proprietários, com o Governo, enfim, com tudo o que tiver ao seu alcance, para que essas zonas sejam recuperadas. O que nós somos a favor é que essas zonas sejam recuperadas e sejam transformadas em novas zonas de habitação nos chamados centros históricos, para que não sejam desertificados, para que os jovens não saiam dali para a periferia e para fora do Conselho. Portanto, é aí que deve, basicamente, assentar o desenvolvimento do Conselho. E depois, outra coisa essencial, agora já ouço falar muito, são propostas nossas há imensos anos, a galinha dos ovos de ouro era a construção, era o urbanismo, nunca se fez nada para atrair empresas para ali, quando a Conselho da Moita tem bastante terreno. Portanto, deviam-se ter criado infraestruturas para a fixação de empresas. Empresas que interessam ao Conselho, empresas não poluentes, naturalmente, que defendam as pessoas, mas as empresas trazem desenvolvimento económico, trazem receitas e trazem emprego. E com isso tudo é possível trazer depois equipamentos sociais e felicidade para as pessoas que ali vivem. E eu acho que esta política seguida pela CDU nos últimos anos é realmente de uma falta de qualidade deles. Não sei como é que conseguem dizer isso, dizer que é gente que tem projetos, mas quais projetos? Onde é que eles estão? Principalmente nestes últimos 4 anos. Eles não fizeram nenhum projeto. Eu não quero fazer, não está na minha maneira de ser, fazer qualquer apologia ao governo, de que as pessoas sabem que eu próprio, sendo do Partido Socialista, tenho algumas reservas em relação a algumas medidas do governo do meu partido, não é isso que está aqui em questão. Mas as obras que nós vimos nos últimos 4 anos feitas são de iniciativa do governo. A Escola Secundária da Moita, as estações
de Baixa da Banheira, Alhos Verdes e Moita, modernizadas com condições realmente para as pessoas, a linha eletrificada do Sado, 3 passagens desniveladas. Com a demolição da estação... Não, absolutamente não, e para aquilo que ouvi, para aquilo que tenho lido, para aquilo que li da própria REFER, a Câmara da Moita esteve-se positivamente baribando para aquilo. Devia ter defendido o património. Devia ter defendido aquele património, que é um património histórico, que diz muita gente. Eu estava a falar com o nosso mandatário, com o Dr. Cândido Guerreiro, um homem com mais de 70 anos, e ele diz para ele, era um profundo desgosto ver como é que aquilo foi abaixo. Ele diz, quando eu ia para a escola, para o liceu, apanhar o comboio, aquela estação, exatamente, aquela estação diz muito. Como é possível os homens não terem memória? E eu responsabilizo muito a atual gestão da Câmara Municipal da Moita daquilo ter ido abaixo. O Lavradio ainda lá mantém a estação antiga e tem a nova. Isto era perfeitamente possível. A REFER, segundo escreveu e disse, propôs até à Câmara da Moita uma solução do tipo de deslocalizar a estação antiga, se fosse necessário, como hoje há tecnologias quase para tudo, não é? Mantendo toda aquela painel da azularia, tudo aquilo que tinha, para um sítio. A Câmara da Moita não quis saber rigorosamente disso para nada. Veio a correr quando viu a população em polvorosa com aquela situação. Porque aquilo foi demolido à noite, de uma forma furtiva, nas costas realmente da população. E a Câmara da Moita foi, é o que costuma dizer, depois de casa roubada, trancas à porta, é que vem aqui Del Rei, que nós também estamos ao lado da população. Ao estar a falar desse aspecto, quase que me apetece comente. Como é que se sente a vida cultural do seu conceito? Como é que vê as vivências culturais da Moita? Na Moita existe muita propaganda. Eu defendo que a Câmara Municipal, como governo local, deve ser, mas com as parcerias, o motor do desenvolvimento, quer cultural, quer desportivo. Mas com as coletividades e com a escola. Olha, por exemplo, acabei de saber um dia destes que levaram o Jorge Palma a atuar em Alhos Verdes, no Parque das Salinas, no 25 de Abril, que custou, e está num site oficial das Justos Diretos, custou 22.500 euros, que esse dinheiro não dá à Câmara para todas as coletividades do Conselho. Isto é uma coisa. Quer dizer, a Câmara quer se substituir, é fazer o que faz vista em vez daquilo que faz falta. Também aparece lá, nessas adjudicações diretas, um tirado de teatros extremo, externo, qualquer coisa assim, com mais 22.000 euros, diz atividades diversas, adjudicações diretas. As pessoas perguntam-nos o que é isto. Mas não têm acompanhado as atividades daquilo que sei, do que chega ao rosto. Esse grupo de teatro extremo faz trabalho com escolas, faz trabalho no Fórum de Jamal Figueiredo, na Biblioteca da Valda Moreira, na Biblioteca de... Tem-se um programa de animação das bibliotecas e muitos espetáculos. O que não acha que se faz com a biblioteca? Não é nem esse. Eu estou a dizer isso, não estou a dizer advogado, estou a dizer para aquilo que me chega de informação, não é? Eu também quero que fique aqui claro que não é esse grande artista, porque eu sou grande apreciador e tenho visto dele, que é o Jorge Palma, que tem qualquer, em meu entender, qualquer culpa disto que eu acabei de dizer, nem certamente esse grupo de teatro. Mas o que é que a Câmara tem? Apoia as coletividades que tinham teatro, mas só acabar completamente. A sua opinião é que a Câmara, se fosse presidente da Câmara, poderia apostar nestes atividades também, eventualmente, mas que privilegiaria os agentes locais como todos os órgãos. Essa é a sua ideia. E a Câmara da Moita não faz isso. A Moita tem uma grande tradição com o Conselho da Moita, com a própria Vila da Moita, Alhos Verdes e a própria Baixa da Banheira. Mas a Moita, por exemplo, tinha uma grande tradição de grupos de teatro, de fomento de grupos de teatro, que essas coisas foram todas acabando por falta de apoio. As pessoas são amadoras. A Capricho Moitense, onde se fazia mais o teatro, está a cair. Sem qualquer condições, a teia já praticamente não existe, tem risco de cair em cima de alguém. Portanto, este tipo de coisas, a Câmara da Moita não podia deixar morrer, tinha que apoiar isto. A Câmara da Moita tinha que fomentar a que o teatro local não morresse, a que os nossos jovens
tivessem ali uma ocupação e pudessem ali interagir entre eles, portanto, sentirem-se úteis à sociedade e, portanto, não. Substitui-se isso por pagamento a grupos profissionais que não põem em causa o valor que esses grupos têm. Acha que a Câmara tem um serviço na área cultural pesado, é? A Câmara tem um serviço super pesado na área cultural, sem qualquer dúvida nenhuma. Há um serviço que tem que prestar trabalho. Há imensos quadros no Departamento de Ação Sociocultural que alguns, muita gente não sabe bem o que é que fazem. Alguns penso que são mais comissários políticos do Partido Comunista do que efetivos agentes de animação cultural no Conselho. Acha que a estratégia cultural é partidária? Bom, é sem dúvida nenhuma de tendência partidária, porque faz passar para as pessoas aquilo que ela quer e não aquilo que as pessoas por elas pudessem fazer. Eles têm medo que estes grupos, estas coisas todas, possam depois vir a ser ali fomentar órgãos de oposição a eles. Eu estive ligado também à comunicação social local amadora, estive ligado ao Rádio Clube da Moita. Eles deixaram cair o Rádio Clube da Moita porque não lhes interessava. Porque o Rádio Clube da Moita não ouvia só a Câmara e quem está no poder. Também ouvia a oposição, também ouvia as comissões de moradores, também ouvia enfim, as várias correntes da opinião que existia. E eles não querem ouvir isso. Uma das discussões é a criação de uma rádio local de novo na Moita, que fazer um esforço. Porquê? Porquê é que quer uma rádio local? Eu queria dizer que defendo, entendo que não deve ser a Câmara, naturalmente, a fazer esse tipo de coisa. Claro. Mas que a Câmara devia motivar os agentes vários da população, e ainda existe lá imensa gente que tem um grande desgosto da Rádio Clube da Moita ter desaparecido, e a Câmara dizer que podem contar connosco com o nosso apoio, como o meio de divulgação cultural, divulgação de todo o tipo de eventos, das obras que se faz, do desporto, de ouvir os clubes, tudo aquilo. Quer dizer, eu era a favor que voltasse a existir uma rádio da Moita, e comigo, como Presidente da Câmara da Moita, pode ter a certeza que apoiaria e tentaria incentivar as pessoas a criarem uma rádio, tal como a comunicação social local, que ainda há pouco falámos, que se sente pouco apoiada. Há uma grande diferença entre os agentes políticos nas várias áreas do poder comprarem a comunicação social ou apoiar a comunicação social livre para que divulgue com equilíbrio. Divulgue as ações do município, divulgue as ações a favor dos municípios, a informação aos municípios, mas também divulgue as pessoas, as vozes contras que há. Porque no pluralismo de ideias nasce um conselho e uma democracia mais forte. E, portanto, quem tem medo da democracia? Quem tem medo do pluralismo? Quem tem medo das opiniões diversas? Comigo não haverá certamente medo nenhum em relação a isso, e haverá colaboração desinteressada, francamente desinteressada, na defesa da comunicação social local. E, portanto, a rádio era, para mim... A sua ideia é que a ideia de participação da população na vida local passa muito pela informação, não é? Eu acho que passa muito pela informação. Qual é a sua ideia de participação dos municípios na vida do Conselho? Como é que vê a participação dos municípios? Olha, os municípios... Acho que hoje há participação no Conselho da Moita, as pessoas intervêm... Eu, infelizmente, acho que há menos participação do que devia haver. Olha, no tempo que me falou que eu fui vereador com o José Luís Pereira, havia reuniões de Câmara todas as semanas. Agora são quinzenais. E uma vez por mês era pública, pelo menos uma vez por mês era pública, e era à noite. E era à noite para quê? Porque as pessoas, a maior parte das pessoas... Muito raro. As reuniões públicas, agora que começaram em final de mandato,
Houve agora umas centralizadas à noite. Exatamente. Agora sim, por proposta do meu camarada, que é Vítor Cabral, que propôs isso na Câmara. Não era habitual. As sessões não era habitual. E podem ver as atas. Durante mais de 3 anos, as reuniões, mesmo as públicas, eram às 5 da tarde no espaço do Conselho. Quem é que às 5 da tarde, que seja trabalhador, pode estar ali para participar? Isto é não querer participar. Não querer que as pessoas participem. Porquê é que a Câmara do Meta não faz como outras um orçamento participativo? Porquê é que não intervém com as pessoas? Convida as pessoas. Qual é a sua ideia de orçamento participativo? Sou um fã. É um fã do orçamento participativo. Só portanto a Câmara vai estimular. Não tenha qualquer dúvida nenhuma. E o que é que vai custar, como é que vai desenvolver essa dinâmica? Vou apostar. Já agora começa aqui a desorbinar um pouco o seu programa eleitoral. Vou apostar, ouvindo as pessoas, com muitas reuniões descentralizadas com os vários agentes, com a população em sessões públicas. A população tem que ouvir, porque eu sei que os dinheiros da Câmara não são ilimitados. Eu sei que, muitas das vezes, pode haver um político ter a dúvida entre fazer esta obra ou aquela obra. Há que ouvir, às vezes, as populações. Há que ouvir, não é ver sempre. Quando há esse tipo de dúvidas, que não são questões infraestruturais de fundo, há que ouvir a população e eles terem uma palavra a dizer. Vamos supor que agora se fala, por exemplo, e que a CDU anda a prometer há vários mandatos uma piscina na Moita, um pavilhão na Baixa da Banheira, um centro de atletismo em Alhos Vedros, e por aí fora. Prometer não custa nada. Claro que não faz, porque não tem dinheiro. Não é perguntar. E você ia fazer, quer dizer, eu teria a maior das vontades, como até acredito que eles têm vontade, não tenho qualquer dúvida. Não têm a capacidade. Não têm a capacidade. Estão completamente endividados. E eu também, neste momento, tenho que ver que era a primeira coisa que faria quando lá chegasse, era pedir uma auditoria rigorosa às contas da Câmara para saber até onde é que podia ir. E, portanto, era completamente insensato, completamente demagógico dizer, não, vou fazer a piscina, o pavilhão, não sei o quê. Quer dizer, vontade que ia fazer tudo, que tivesse ao meu alcance para o fazer, isso ninguém tenha dúvida nenhuma. Mas, vamos supor que a Câmara tem uma determinada verba. E, portanto, destes três equipamentos públicos, que a Câmara que tinha dinheiro para um. Como fazer? A piscina na Moita? Na Baixa da Banheira? Explica as forças vivas da população. Porque estes equipamentos... A distinção de prioridades passava por debate com a população. Exatamente. Estes equipamentos não devem ser vistos à luz do bairrismo. Dizer, a pessoa da Moita, quer a piscina na Moita. Eu sou da Baixa da Banheira, quero o pavilhão na Baixa da Banheira. Eu sou da Alhos Vedros, quero o centro de atletismo. Não, estas coisas têm que se ver. Porque estes equipamentos são equipamentos conselhos e que, ao ser feitos, devem ser dimensionados para servirem a população. Mas o Conselho da Moita não é um conselho marcado um pouco por algumas dinâmicas de polos, não é um conselho um pouco polinuclear, em que há assim, polos de influência mais fortes, abaixo da Banheira, como uma freguesia com algum peso de cidade urbana, Alhos Vedros, a própria Vila de Moita. Estes núcleos não têm entre si alguma... Não há costas viradas. Qual é a sua ideia sobre estas dinâmicas do Conselho? Há realmente algum... É possível haver um orçamento participativo quando uma freguesia tem um peso, outra freguesia tem outro peso? Como é que a Câmara consegue gerir estas... Com vontade e determinação e diálogo. Como Presidente da Câmara é da Moita. Mora na freguesia da Moita. Neste caso, sim. Ia chamar... Às vezes quase a minha terra. Mas ia chamar a Brada ou Sardinha à sua freguesia da Moita? Não. Ao centro do Conselho? Não. Mas tinha que ouvir realmente. Já agora... Tinha que ouvir. Com certeza. Tinha que ouvir realmente as pessoas e fazer-lhes ver. Por exemplo, foi construída uma mini piscina, que um pouco mais é como tem coberto em Alhos Vedros, que não serve nem a população de Alhos Vedros, muito menos a população integral da Moita. Portanto, é importante que numa futura piscina que se faça, assim que não se pode fazer assim de um momento para o outro uma piscina em cada terra, não é? Agora, o que é importante é que se construa uma piscina num determinado sítio que sirva o Conselho. Mas há outra coisa que podemos falar que é do nosso projeto,
que é uma rede de transportes minibus internos para levar as pessoas dos sítios para o outro. É possível dotar estas três grandes vilas, que são a Moita, Alhos Vedros e a Baixa da Banheira, que engloba também outra grande freguesia, que é o Alvareira. É possível, efetivamente, em cada ponto, fazer um equipamento desportivo que sirva ao concelho. Acha que o Conselho da Moita tem carência de equipamento desportivo? Falta de equipamento desportivo? O Concelho da Moita é o concelho mais carenciado de equipamentos desportivos do Distrito de Setúbal. O Concelho da Moita tem, neste momento, 2 campos relevados que foram feitos por coletividades, em termos privados. Não são equipamentos à disposição da população e de um conjunto de clubes. Não há um estádio, um complexo municipal com campo relevado. Portanto, está a inserir pequenos. O Portugal não tem um O sintético. Desportivo de Portugal tem um sintético. Sintético? O Desportivo de Portugal tem um sintético. É mais uma obra que é preciso ver quem é que a construiu. Não foi a Câmara que fez aquela obra. Aquela obra foi altamente financiada por um governo, que já não recordo qual foi o governo. E realmente é pequeno para aquela freguesia que tem características realmente muito próprias. Eu tenho visitado aquela freguesia muito ultimamente e tenho lá ido à noite e tenho visto que são jogos, torneios à noite e tudo, que realmente tem realmente uma grande saída, uma grande ocupação dos jovens ali que bem precisam, mas em Alhos Vedros o país espera por umas instalações condignas, que tem um campo à base de terra e cascalho, e há anos que espera umas instalações prometidas da Câmara. O Moitense espera o seu campo relevado e com condições há uma série de tempo. Mas acha que é responsável da Câmara de fazer estas coisas? Como Presidente da Câmara futuro, nem pode. Com certeza. Acha que é responsável da Câmara de fazer estas coisas? Isso, pelo menos, a Câmara tem que ter condições mínimas para fazer isso. Repare, por exemplo, o Moitense, que até já há 2 mandatos atrás, foi enganado, a direção que lá estava, que por acaso mantém o mesmo presidente, que é o nosso candidato à Junta de Freguesia. Fizeram-lhe assinar um protocolo nas vésperas das eleições que tinham fazer o complexo esportivo, relevar aquilo e arranjar aquele espaço. Passou as eleições e não fizeram nada. Tem lá agora um placar a dizer que cederam um terreno. Mas o que é isso, ceder terreno? Terreno à frente do campo, terreno da Moitense, a parte da frente do campo. Quer dizer, no sítio nobre, de entrada na Vila da Moita, a falta de dignidade com que aquele espaço está para ali tratado, nem está minimamente ajardinado, nem árvores como deve ser, nada. Quer dizer, é uma vergonha. Há 200 jovens, já houve mais, 200 jovens a praticarem desporto. Portanto, como eu dizia, há um campo relevado em Sarilhos Pequenos, que é do 1º de Maio. Sarilhos Pequenos é uma freguesia socialista, não é? É a única freguesia, neste momento, socialista. Neste momento. E temos no Gaio as instalações que era do antigo Clube do Gaio e que estão cedidas ao Clube de Rugby da Moita, que, com a carolice daqueles diretores e que entre ajuda entre as pessoas que lá fazem, conseguiram relevar o campo e ali praticam o rugby. Se perguntar a eles... Mas não é uma empresa, aquilo não é da empresa, o campo do rugby. Aquilo não é ligado a uma empresa. Ou Ribeiralves. Não. É próprio do... É próprio do clube. É próprio do clube, em cedência de exploração ao Rugby Clube da Moita, que relevou e fez ali o seu campo de onde pratica o rugby. O campo tem boas condições, tem. Mas pensava que tinha sido algum produto com a própria empresa que está ao lado. E pergunto o que é que a Câmara da Moita apoiou neste projeto de relevamento do Rugby Clube da Moita, ou o que é que a Câmara apoiou o 1º de Maio de Sarilhos naquelas instalações. Não sei. Pois, claro. Como candidato é. Claro. É isso. As pessoas dizem que praticamente nada. É o costume. Portanto, repara, olha, a Vila da Moita tinha
à data do 25 de abril de 1974, uma mini piscina, um tanque, e tinha um pavilhão, feito o tempo do fascismo. Hoje, 36 anos passados, tem um pavilhão velho, porque a mini piscina, entretanto, fechou. Diz que iam ser feitas obras, nunca mais abriu. Era um tanque de aprendizagem. Era um tanque de aprendizagem. Agora é perto de uma escola. É perto da escola número 1 do ensino básico ali, exatamente. Ora, eu pergunto, isto é avanço? Não, isto é retrocesso, nitidamente. O que é que às vezes tem, em termos de equipamentos de desporto, que no 25 de Abril não tinha? Basta da banheira. Teria uma nota sobre equipamentos esportivos no Conselho da Moita, que nota é que dava? Dava-lhes uma nota claramente negativa. Claramente negativa. Mas é daquelas negativas que nem sequer oferecem a mínima dúvida. E não há nada na gestão civil que diga assim, que é nota positiva. Por exemplo, a ligação ao Rio. A ligação ao Rio. Não. É evidente que ninguém, seja aqui, seja onde é que for, que esteja no poder, só fez coisas más. É verdade. Por exemplo, como eu lhe disse, a Biblioteca da Moita foi uma boa obra. Uma obra feita na altura que eu era vereador. Não teve nada a ver comigo, naturalmente, não era o meu valor, mas foi uma obra feita, da qual eu apoiei, e que é uma excelente obra, bem suportada realmente na altura, bem aproveitada por José Luís Pereira. O José Luís Pereira era um homem muito inteligente. Era um homem que, ao contrário das últimas gestões da Câmara Municipal da Moita, tinha uma enorme capacidade de diálogo com todos os parceiros e com os órgãos do Poder Central. Ele tinha era que arranjar o interesse da terra, o interesse da Moita, do Conselho da Moita. E ele nisso tinha uma enorme capacidade, que agora não há. Infelizmente. Portanto, essa parte que me falou, o Padre José Afonso, na Baixa da Banheira, é realmente uma grande obra, uma obra muito interessante, mas que depois falta, é como na Moita, aquele arranjo que fizeram da Marginal. Eu gosto, sabe? Acho que está bonito. Está. E o Rio? O Rio, passei há dias por lá, numa visita, e fiquei muito triste. Sabe, uma coisa que me impressionou? Foi ver os miúdos daquele bairro que há Fonte da Prata, não é? Sim, sim. Aquilo tem uma parte que vem até ao Rio. Então, aquilo tem uma espécie de lodo autêntico. E os miúdos do bairro estavam a tomar banho uma zona de lixeira completa. Fiquei com a sensação que aquela zona está um pouco abandonada e carece de intervenção. Eles construíram a Fonte da Prata nova ao lado. Acho que, mas a parte do Conselho da Moita está muito bonita e gosto imenso. Isso foi uma alteração muito grande. Quem vai à Moita anos depois vê o que aquilo era e o que aquilo é. É bonito. Eu gosto bastante. É evidente, mas... Não vivo lá todos os dias. Se for lá, muitas vezes, e eu vou caminhar ali muitas vezes à noite, na Moita mesmo, na Marginal, se tem lhe acontecer que a maré esteja abaixo ao lodo, é um cheiro impossível de se estar ali. Quem é a culpa? Mas esse tratamento não terá a ver com o tratamento dos esgotos, da rede de saneamento? Tem também a ver com tem muito também a ver com isso. Lá está, 36 anos de poder. Quantas câmaras conhecemos aqui por esse Alentejo? Algumas até CDU, que têm excelentes estações de tratamento de águas residuais. Aqui nunca se quis saber nada disso. E para o esgoto, é quase como aquelas mulheres sem primor para a classe, que varriam para debaixo da cama. Porque tem muito bom aspecto, mas a sujidade, o lixo, está todo escondido. E ali, concretamente, fez-se aquelas obras de alguma pompa, mas depois não é acompanhado do resto. Agora, estas obras que a Cimar Sul estão a realizar, foi uma imposição do Governo às câmaras da Moita e do Barreiro. Não é nada de iniciativa das duas câmaras. Foi uma imposição do Governo. Porque aquilo realmente era um atentado ao ambiente, aquilo que estava a passar com o Rio. Agora, na Moita, a Câmara da Moita não encontra nada melhor
do que pôs lá um grande placar a dizer estamos a destruir o dique. Bom, quando já é considerado uma coisa muito positiva, destruir algo. Um dique, que toda a gente diz, andará na casa de 1 milhão de contos gastos ali, que são destruídos agora. Porque foram obras mal feitas, mal planeadas, e portanto, dinheiro mal gasto, que acaba por sair dos contribuintes. E agora estão a destruir, porque aquilo não é solução, aquilo está tudo assoreado, não há condições nenhumas de navegabilidade. O DIC é o que liga aquela parte do clube, né? Exatamente. Mas não tem comportas, não adora com comportas, não. Mas tudo isso foi mal concebido. É. Foi mal concebido. Quer dizer, as pessoas ligadas ao rio, ligadas ao mar, ligadas aos barcos, o que me dizem é que sempre tudo foi feito sem falar com elas. Sem falar com quem se sabe. Ainda há muitos pescadores no Conselho da Moita, não? Ainda Na causa do Gaio, ainda há muita gente que vive da pesca. Ainda há gente que vive da pesca. Há uma atividade ligada ao rio no Conselho da Moita. Há uma atividade ligada ao rio no Conselho da Moita. O rio também tem uma importância. Tem uma importância. Qual é a importância que dá ao rio como projeto no processo estratégico? Dou uma grande importância. Dizer-lhe, por exemplo, que em Cereiros Pequenos existe um estaleiro naval, que é uma coisa que tem passado de gerações, e que eu ainda neste domingo estive a falar com o filho do mestre que tinha lá aquelas instalações, que é o Jaime, e gostei de falar com ele do carinho que ele nota por aquilo, que ele recupera as embarcações tradicionais de pesca de todas estas câmaras, até a Vila Franca de Xira, por aí fora, e portanto, ver o carinho. É o único estaleiro que existe aqui nesta região, até a Vila Franca, tudo isto, Lisboa, por aí fora, para a recuperação de embarcações típicas do Tejo. Um grande problema, e nós vamos ali ao lado ao Montijo, que o Montijo recuperou a sua caldeira e hoje tem lá uma espécie de uma marina, tem sempre água, tem sempre condições, não tem cheios, não tem nada daquilo, e nós não muito temos aquilo que temos. E é da responsável da Câmara, ou é alguma coisa a ver com o próprio gestão do Rio Tejo, a APL, não estou a perguntar, não sei se... Sim, o que se passou o que se passou e o que pode... Neste momento, a Câmara conseguiu realmente um concurso para fazer uma determinada recuperação, e ele diz que faz parte da demolição do dique e a recuperação daquilo. Vamos ver se é desta, exatamente, que vai até o Rosário. Uhum. Não sabemos porque é que não vai mais um bocadinho à frente até Sarilhos, que até tem lá o estaleiro, mas pensamos que... Mas a Praia do Rosário é muito ocupada, tem muita gente. Tem muita gente. Ainda neste domingo lá estive, no sábado, aliás, havia lá largado. E a água tem condição? A água tem limitações, naturalmente, de qualidade. Muitas limitações. Não há privação pública. Eu não serei a pessoa mais indicada nesse sentido, neste momento. Mas quando fui vereador do ambiente, fazíamos medições de análise da qualidade da água, e a qualidade da água nessa altura, não sendo boa, estando mesmo no limite tivemos na altura quase para interditar, mas não se chegou a tanto, infelizmente não se chegou a tanto, porque havia muita gente e aquela atividade económica que está por ali que iria ser afetada, mas não era uma boa qualidade. Eu penso que neste momento... Não, mas zona dos cortes, aquela zona tem uns cortes ali, não... Também não percebo que era política. Há algumas coisas integradas, por exemplo, que a Câmara deveria defender, por exemplo, bater-se. E eu, na altura, essa era uma das coisas que eu tinha contra o Presidente da Câmara de então, quando fui vereador, que entendia que a Câmara devia encetar uma grande luta, um grande esforço para a retirada de Alhos Verdes do cais de desmantelamento de navios. Onde foram desmantelados grandes navios como a Oniácia e coisas assim. Ainda lá restos. Eu acho que aquilo, numa zona que se quer de exceção, falou-me no Rio. Eu acho que o Rio pode ser a saída para muitos dos problemas ligados ao desenvolvimento económico da Moita. O Rio bem tratado, as margens bem tratadas, podem-se fixar ali unidades hoteleiras, podem-se fixar ali muito mais restaurantes e áreas de lazer e que ter uma situação privilegiada, mais a mais, sim, porque eu tenho muita fé
de que a ponte, a terceira travessia do Tejo, que vai deixar a Baixa da Banheira a 10 minutos de Lisboa, e que todas estas transformações que estão previstas, em que o Governo tem plano para lançar, da terceira travessia do Tejo, do TGV passar perto, atravessar o Conselho, do aeroporto de Alcochete, da plataforma logística do Poceirão, que podemos aproveitar as margens do rio, aproveitar o rio. O Conselho da Meida tem 20 km de frente de Ribeirinha. Não sei se sabe, amanhã vai ter aqui no Barreiro o José Sócrates. Fica aqui notícia em primeira mão. O José Sócrates vai estar cá amanhã no Barreiro para a assinatura do protocolo do Arco Ribeirinho Sul. No território do Miparque, todo o projeto do Arco Ribeirinho Sul, Câmara do Seixal, Câmara da Palmada, Câmara do Barreiro. Amanhã, o Ministro das Finanças, com o Ministro do Ambiente, aqui na Miparque. É um momento histórico que está a ser certamente, como socialista, certamente vai estar presente, não? Eu não sabia que ele ia estar presente, mas olho para esse projeto e não consigo perceber porque é que ele não é mais extensivo ao resto do Arco Ribeirinho. Tenho algumas dúvidas em perceber. Eu penso que há, porque apanha Almada, Seixal e Barreiro, porque apanha antigas zonas industriais. O projeto está previsto tem um pouco a ver com isso. Há 3 zonas industriais desativadas, degradadas, que são zonas com potencial e que são propriedade do Estado, de forma ou outra, propriedade do Estado, Margueira, Ciência Nacional e Comiparque, e são empresas mistas do Estado e de autarquias que vão perspectivar a gestão destes 3 territórios de uma forma integrada. Naturalmente, só estou aqui a comentar, o projeto do Arco Ribeirinho Sul, qualquer que ele seja, terá que ver todo um contexto, passando para Moita, Montijo, Alcochete, mas isso é outra matéria. O que posso dizer é que... Acho que o Presidente da Câmara da Moita já vai bater por isso, não? Eu, se for Presidente da Câmara da Moita, mais a minha camarada Presidente da Câmara de Montijo, que não tenho qualquer dúvida que ela tem feito um trabalho tão notável, tão exemplar, que vai continuar a ser Presidente da Câmara de Montijo. E o nosso candidato à Câmara de Alcochete, que o Partido Socialista perdeu por 5 votos há 4 anos, e que é um homem ligado ao mar, é um comandante da Marinha, tem um nome parecido com o meu, eu sou António Dura, é António Maduro. Vamos fazer até iniciativas e vamos nos bater porque esta seja da parte do Arco Ribeirinho Sul, seja a parte ligada ao turismo de lazer. Porque nós temos essas condições já muito mais do que os outros e, portanto, queremos realmente fortalecer essas zonas, dinamizar essas zonas, porque entendemos que o turismo, devido à localização geográfica privilegiada, tem enormes condições para ser um bom fator de desenvolvimento económico. Alcochete, Montijo e Moita. Alcochete, Montijo e Moita. Vamos ter uma estratégia comum. Vamos fazer em setembro um encontro na Baixa da Banheira. Depois faremos outro no Montijo e outro em Alcochete. Portanto, nós temos projetos comuns para isto ser uma zona de turismo de excelência, turismo e lazer de excelência, e que pode ser um forte meio de potenciar o desenvolvimento económico e trazer empregos e trazer qualidade mais de vida à população. O Rio está no centro das suas atenções, portanto. O Rio está no centro das minhas atenções. Estava a falar desses investimentos. Uma questão que eu colocava é como é que olha para estes investimentos que estão aqui no novo aeroporto? Como é que vê que isto pode afetar como Presidente da Câmara, o que é que vai... Como é que vai olhar para estes investimentos? Como é que vai reivindicar? Eu olho para estes investimentos. O TGV vai rasgar o Conselho da Moita ao meio, vai passar. Vai passar. Aí não tenho grandes diferenças. Não temos que ter uma TGV na Moita. É evidente. Mas nós sabemos que a criação de emprego e a criação de mais-valias para o Conselho é extraordinariamente importante. Ou seja, sem receitas não há, efetivamente, investimentos. Existe realmente uma lei das finanças local
Concordo com os senhores advogados que o Paulo está aqui a ter uma seara, esta lei dos advogados permite que as autarquias, mesmo com esses investimentos todos, esta lei das autarquias permite que as autarquias tenham autonomia e capacidade. As autarquias querem ser mais e mais. É normal. Mas esta lei das finanças locais é igual para todos. E há conselhos que têm feito trabalho notável e, portanto, não têm tido nenhum problema com esta lei das finanças locais. Há outros que não acautelaram o futuro, não criaram infraestruturas, é tal que andaram preocupados com a galinha dos ovos de ouro, com os inícios e... Mas essa galinha dos ovos de ouro, essa lógica do botão, que no fundo é o que está a falar, não é o que tem sustentado as autarquias nestes anos todos após esse governo. Quase todas. Seguramente da Câmara da Autarquia da Moita, sem dúvida E nenhuma. quase todas no país inteiro. Acho que não. Permita-me discordar. Veja o caso de Palmela. Essa aqui não é uma Câmara CDU. Uma Câmara que apostou, desde o Presidente Carlos Sousa, e não só até antes dele, apostou em zonas, todo aquele corredor de Pinhal Novo, a Palmela, e outras zonas por dentro da Moita, a Palmela, ali por aquela zona, a quantidade de empresas que existem ali. Eu tenho uma pessoa amiga que tem uma empresa de custódia de arquivos. Nada poluente, portanto. O que é que faz? Tem todas as condições para armazenar o papel que tem que ser guardado oficialmente. E tem empresas de vulto, como a TMN, o Banco de Boa Viscaia, a Seguradora do Trabalho e outras grandes empresas. Portanto, não é minimamente poluente. Tem já 100 e tal empregados, perto dos 200. Ele era do Barreiro. Ele foi à Câmara do Barreiro, na altura, quando era Pedro Canário o presidente, e ele disse que isso é complicado. Isso era muito complicado. Foi à noite, a mesma coisa, não teve qualquer saída. Foi a Palmela, Carlos Sousa disse, já não sai daqui sem projeto. Chamou engenheiros, arquitetos e tudo, vamos ver. Portanto, a Câmara arranjou terrenos a preços controlados, a preços baixos, com uma completa desburocratização sem ser desresponsabilizada, mas para cativar, para atrair empresas a fixarem-se ali. Hoje Palmela é um concelho, por assim dizer, com dinheiro, não é só pela Alta Europa. A Moita não tem dinheiro. Não há construção, neste momento está parado, não há. Não há mais IMTs, não há IMI, não há taxas de urbanização, não há taxas de habitação, não há nada. Aliás, não é por acaso que não construiu nada e contraiu um empréstimo de 5 milhões e 200 mil euros para pagar dívidas de curto prazo a fornecedores, para pagar a ADSE e coisas assim. Portanto, se não fez nada, significa o quê? Que a sua infraestrutura se dimensionou a contar com uma determinada coisa que lhe falhou. E agora não tem alternativa, não tem saída. Então diz que a culpa é da lei das finanças locais. Eu não estou a dizer que a culpa é da lei. A lei proporciona essa estratégia. Faz lembrar aquela coisa dos filhos que são muito ricos e são muito abastados com o dinheiro dos pais. Quando o dinheiro dos pais lhes falta, aqui dá o rei, não cautelaram o futuro, andaram a gastá-lo. E acha, portanto, que estes investimentos que o Governo vai ter aqui nesta região podem ajudar? Eu acho que são fundamentais para a sobrevivência. Enfim, sobrevivência talvez seja um termo muito exagerado, mas para a sobrevivência, sim, com mínimo de qualidade, porque há um enorme desemprego nesta zona. E essas infraestruturas trazem a necessária qualidade de outras infraestruturas associadas, trazem emprego, e isso é extremamente fundamental. Entre o Lavradio e a Baixa da Banheira, estava previsto serem construídas umas oficinas, como disseram, de manutenção ao material ferroviário e ao TGV, que ia trazer mais de 1000 postos de trabalho e, portanto, que ia trazer muito emprego local, que bem falta aqui faz. Como eu disse, a ponte, que é a roda ferroviária, ela fica ali entre o Lavradio e a Baixa da Banheira. Fica a 10 minutos, as pessoas de Baixa da Banheira
têm uma qualidade de vida, Vão de ter- deslocar a Lisboa, em 10 minutos de comboio para Lisboa, Vão ter a sul, a partir. com a TH Sul, tudo isto. Então, toda esta região é extraordinariamente bem aproveitada. E eu tenho visto que o Presidente da Câmara do Barreiro, que é a CDU, tem-se agarrado a isso com unhas e dentes e tem lutado bastante por isso. Aliás, a certa altura, até contra o seu próprio partido da margem de lá, de Lisboa, que não era nada a favor da terceira travessia do Tejo, como sabe. Ele tem-se batido pelo seu Conselho, à sua maneira, e nós, infelizmente, não vemos a Câmara da Moita bater-se pelo Conselho nestas grandes obras, nestas grandes infraestruturas. Quais são os principais problemas que sente que existem hoje no Conselho da Moita? Problemas que carecem de urgente resolução e que afetam o cotidiano do Conselho? Bom, neste momento o Conselho da Moita está por uma situação que se pode dizer que é pontual, mas que vai demorar. Se quisermos tomar um pingo de água e não estar seco, temos de constar normalmente, sem problemas, nós pedimos desculpa por molharmos aqui de boca, porque já estamos a conversar há cerca de 1 hora, parece que não, mas já passou 1 hora nesta nossa conversa, e naturalmente... Costumo dizer que as conversas são mais cerejas, não é? Mas, neste momento, eu tenho uma principal preocupação. É que eu não tenho números oficiais, mas tenho alguns indicadores que dizem que o desemprego no Conselho da Moita rondará os 18%, ou seja, quase o dobro da média nacional. E isso é extremamente preocupante. Eu conheço situações, nitidamente, de pobreza envergonhada. E, portanto, parece-me fundamental que a Câmara lance políticas sociais de proximidade, que se vê fazer em todo lado. Você não vê uma única medida de caráter social na Moita numa crise destas. É normal isto. Neste Conselho não ver uma única medida. O Conselho da Moita não tem uma assistente social. Eles sempre disseram que isso é governo. A parte social é governo. Eu acho que não pode ser assim. Tem que haver o Estado, e o Estado é constituído pelo Estado Central, pelas autarquias locais, tem que ser solidário também. Solidário com as pessoas. Só existe Estado, só existem governos, só existem autarcas, porque existem pessoas, porque existem povo que confia neles e que votou neles. Portanto, é necessário políticas sociais. Nesta Câmara, por exemplo, coisas muito simples. Não há uma política social da tarifa de águas, por exemplo, para desempregados, para idosos com rendimentos abaixo de determinado limite. Eu vejo que todas essas câmaras por aí fora fazer isto. Vê-se em todo lado as câmaras têm até 5% de IRS, têm, umas mais, outras menos, que têm ajudar essas pessoas. Pessoas que estão neste momento em situação difícil, sem emprego, mas que tiveram IRS em relação ao ano anterior, quando tiveram emprego. E que houve câmaras, por exemplo, a Câmara de Lagos, que devolveu 2% aos seus municípios que tinham esse tipo de dificuldades. Baixar o IMI, fundamental. Baixar o IMI no Conselho da Moita. O Conselho da Moita tem uma das mais elevadas taxas de IMI. Mas se a Câmara está endividada, se a Câmara não tem, como é que consegue fazer? Não, é um facto. Mas não pode ser com os mais pobres que se vai resolver os problemas do Conselho. Portanto, é necessário haver um certo equilíbrio. Isso é para setores sociais específicos, não é geral. Para setores, de certa forma, específicos. A Câmara, naturalmente, tem que encontrar meios, a arte e o engenho, de conseguir obter outro tipo de receitas para o Conselho. Claro, como eu digo, apostou sempre no botão, no Conselho do Dormitório, que nem sequer foi acompanhado das necessárias infraestruturas coletivas, públicas. Portanto, neste momento, as pessoas que têm os apartamentos para vender também começam a ver más estradas, mau atravessamento do Conselho, maus caminhos. Repare, todo o atravessamento do Conselho se passa por dentro das vilas. Eu moro num bairro da Moita que é o bairro do Palheirão. Todo o trânsito pesado e tudo passa ali por dentro daquelas pessoas que ali moram, num bairro que moram
centenas de pessoas, que têm uma creche, que têm uma escola, que têm tudo. Isto é uma coisa. Você nos vai ver ao Montijo e outros lados que fizeram radiais que o trânsito passa por fora. Já não se vê o trânsito a passar por dentro das vilas. Mas pela moita passa tudo por dentro. Atravessa a Baixa da Banheira, atravessa Alhos Vedros, atravessa a moita. Quer dizer, está tudo lá. A administração do território está todo ele mal concebido. Isto foi feito por arranjos, por acrescentos sucessivos, por necessidade de loteamentos durante anos. Loteava, aparecia o loteador a querer fazer uma urbanização, a Câmara, como contrapartida a bem de umas licenças, exigia parcelas de terreno, que normalmente dizia que era para equipamentos coletivos, jardins, isto, aquilo e aquilo outro. Em frente a mim, por exemplo, tenho lá, uma vez tive uma conversa com o Sr. Presidente da Câmara, que lhe disse que à minha frente, aquilo quando nós comprámos, que aquilo era para ser um jardim público. E aqui está lá um monte de terra batida e de pó. E ele dizia, não, isso não é verdade. É verdade, é que eu tenho lá. E posso lhe mostrar, eu tenho lá com o carinho da Câmara e tudo. O que é que estava no plano de urbanização? Então, como o Presidente está a falar alguma coisa do pai. Não. Aí, se calhar, as pessoas que moram ali comigo não vão gostar nada disso, mas terão o necessário tratamento como outra zona qualquer. Eu sou das pessoas que nos meus interesses, fico sempre ao fim, sou muito mais solidário com os outros do que os meus interesses. Mas que está ali prometido e que há ali muita gente que mora e que tem exigido, é um facto. Portanto, políticas de proximidade, políticas sociais, uma prioridade que considera essa é uma prioridade fundamental. Problema de segurança. Portanto, o Val da Moreira é um problema grave, não? O Val da Moreira não é tão grave como se pinta. Eu tenho andado muito no Val da Moreira. Aliás, nós apostamos, já se percebeu, apostamos no Val da Moreira como a nossa futura junta. O PS quer ganhar mais uma junta? Quer ganhar mais. Além de ser ídolos, quer ganhar o Val da Moreira? O PS quer ganhar os 6, não é? Mas aquilo que temos trabalhado ali, aquelas pessoas que eram um conselho com 60 e tal % de abstenção nas autarquias, uma junta que já foi PSD, que já foi CDU, só ainda não foi do Partido Socialista. E temos realmente pessoas extraordinárias com enorme força de vontade. Todos os dias, sempre que se lá vai, há novas adesões, nova gente que se chega a nós. E, portanto, eu acho, e tenho lá andado à noite, dia e tudo, e não é verdade aquilo que se diz. Portanto, gente de mais, menos sociável e de alguma criminalidade, alguma toxicodependência e tudo, existe em todo lado. Claro, mais nos sítios do que noutros, mas porque o Val da Moreira tem umas condições muito específicas, como todos sabemos, não é? Foram para ali onde as pessoas que vieram das ex-colónias foram um bocado mandadas. Aliás, eu sou totalmente contra, para ali, para a Fonte da Prata, sou totalmente contra este tipo de chamados, sem ofensa para as pessoas, mas de guetos, com que os governos, na altura, empurraram as pessoas, que é do tipo, tentar empurrá-las para longe, ninguém as queria à porta. E essas pessoas são seres humanos como outros quaisquer. E o grande erro realmente, da nossa sociedade, muitas vezes, é construir-se, por um lado, esses bairros sociais, chamados bairros críticos e isolados, que se tornam em guetos, e começar a construir, por outro, condomínios fechados, condomínios de luxo. Tem que haver uma aproximação e integração gradual das pessoas na sociedade. Mas também não tem havido uma ausência de políticas centrais no sentido da recuperação destes espaços. Declaradamente. Já ouvi o Presidente da República, já vieram aqui ministros dizer que havia programas de intervenção e depois o tal plano de recuperação integrado, que é do Val da Moreira e Baixo da Banheira, parece que depois fica os milhões anunciados porque não acho também que passa os sucessivos governos, o Presidente da Câmara tem que ser muito reivindicativo. Muito reivindicativo. E aí, é a minha modesta opinião, não houve nenhum Presidente de Câmara até hoje, desde que existe Val da Moreira, que tenha sido suficientemente reivindicativo por aquele bairro. Aquela freguesia, que agora é freguesia, tem sido sempre o parente pobre da autarquia. E como? Nós sabemos que é assim. Eu falava um dia destes com uma secretária de Estado,
que me dizia que não percebia, e ela disse, não percebo a sua Câmara. É das menos reivindicativas que existem. É das menos... eu tenho aqui presidentes de Câmara, tenho aqui autarquias que são extremamente aguerridas, que não lhes largam a porta, reivindicativas, exigentes a querer o bem das suas coisas e levam a água ao seu moinho. A sua Câmara, eu raramente a vejo aqui a pedir seja aquilo que for. E, portanto, é preciso isso também. É preciso essa vontade em querer fazer e fazer mesmo. No Val da Amoreira falou-me em termos da segurança. Eu, por exemplo, defendo, em diálogo na altura com o Ministério da Administração Interna e com o comando da PSP, que haja digamos que um polo, uma mini esquadra da PSP. A esquadra central da Baixa da Banheira, porque faz parte da vila da Baixa da Banheira, mas eu acho que não basta os giros que a PSP faz ao bairro. Se as pessoas se sentirem, isso passa-se mesmo em Alhos Verdes, são as duas freguesias que não têm, duas freguesias de grande dimensão, portanto, acima de 10 mil habitantes, onde não há, exatamente. E isso é dissuasor de quem vem de fora, porque é fácil dizer, eles até sabem, a polícia passa, agora só cá passa daqui a não sei quanto tempo, então podemos fazer... Vai reivindicar uma esquadra na Vou reivindicar um polo da esquadra da Baixa da Banheira no Val da Amoreira. E às vezes. E às vezes da GNR. E quero aderir que o Governo, o Ministério da Administração Interna, tem um polo, tem um projeto, um programa de segurança, um protocolo com as câmaras municipais, que eu não consigo perceber porque é que a Câmara da Moita, que é quem diz respeito mais a mim, não alinha nesse protocolo com o Ministério e pretende ter... O que é que está no protocolo? O protocolo trata de um conjunto de iniciativas conjuntas para trazer mais segurança, mais policiamento, incluindo outros meios, por exemplo, que são discutíveis, eu sei. Eu pessoalmente sou a favor das câmaras de vigilância. Sou a favor de tudo o que é meio de defesa do cidadão. Quem não deve, não teme. E estamos a falar de ruas. E, portanto, nas ruas não se fazem coisas às escondidas. E, portanto, eu sou muito a favor das câmaras de videovigilância, sou a favor, por exemplo, de uma polícia municipal. A polícia municipal tem recursos limitados, não podem usar arma, não podem, mas podem fazer a dissuasão porque fazem a segurança aos bens das pessoas. Eu no Val da Amoreira estive lá já estive em todos, mas estive lá num dos mais importantes centros comerciais de Seleção, e com as pessoas que foram os comerciantes já todos tinham sido assaltados. Se ali existir um polícia municipal que está lá, pelo centro, estão lá dezenas de lojas, dezenas de comércios que vivem daquilo. Por ali é dissuasor de que haja esse tipo de assaltos. Esta é uma das outras medidas. Depois, o Val da Amoreira tem que ser acompanhado. Existem muitos jovens desocupados, muitos jovens ao chamado Aldeias de Arado. Esses jovens têm que ser integrados na sociedade. Há jovens com tremendas capacidades de mãos. Eu queria criar um ensino profissional do Val da Amoreira. Um ensino profissional perfeitamente dirigido pela Câmara Municipal, onde se aprendem profissões que começam a estar em extinção no nosso país. Não podem ser as pessoas ser todas doutores e engenheiros, técnicos de informática e de energias renováveis e de não sei o que, todas essas coisas muito bonitas que existem, mas que algumas não têm qualquer saída. Qualquer dia não temos um carpinteiro, não temos um eletricista, não temos um canalizador, não temos um serralheiro. Portanto, é necessário essas escolas. Quem como eu, não sei se foi o seu caso, que andou no Alfredo da Silva e tudo isso. A minha mulher, eu não. Isso. A minha mulher também. As oficinas da CP, as oficinas da CUF, que os jovens iam para lá estagiar, tirar curso, isso acabou. Isso é preciso. É preciso. E com o governo, com as novas oportunidades e tudo isso, criar esse tipo de cursos naqueles jovens. Não é desprezá-los, não é dizer, então um jovem desse não tem direito de ser engenheiro. Tem, com certeza, mas pode aprender primeiro a profissão e depois, se tiver e quiser, evoluir, estudando mais. Sim, senhor. Então temos já aqui um conjunto de ideias do seu programa, inclusive. Agora que falei no ensino, se permite, outra coisa que eu vejo ali no Montijo e outros lados,
que eu quero criar, ninguém tenha dúvidas, é uma universidade sénior no Conselho da Moita. Falei nos jovens e agora vou falar naqueles mais idosos. Aqueles mais idosos... Sabe que... É uma opinião um pouco pessoal sobre esta das universidades sérias. A universidade séria é uma ideia gira e que tem funcionado em muitos conselhos. Mas das pessoas ligadas ao associativismo, tem que haver uma maior ligação desses projetos com as associações. Sob pena de retirarem das associações as pessoas para a universidade séria como há pouco falava, que as autarquias substituem-se aos agentes culturais locais, promovendo atividades e depois não permitem que os agentes locais desenvolvam. Também com esta necessidade de sérias por vezes, ao criar esta estrutura com interesse e que envolve pessoas, o que é que vai acontecer? Vai-se levar as pessoas das associações para os mais idosos, para esses espaços, e esvazia as associações. Isso tem que ser muito avaliado, porque esta experiência não diz que vai ter que ser feita. Eu julgo que não. Eu julgo que é realmente com as associações que deve ser feito. Porque com as associações. As pessoas dizem muitas vezes, dizem assim, e onde é que vais fazer isso? Onde é que vais fazer isso? E as associações lá, que é a parte das coletividades, estão às moscas durante o dia. E estão as pessoas coitadas a ver lá, a jogar às cartas, ao dominó, ou nos centros que podem formados, mas podem fazer isso também. Mas depois criar nesse espaço outras alternativas. Todos querem essas alternativas. Com certeza. Estou com receio para a Presidente da Câmara e cometer os mesmos erros que outros têm. Não. E só estou aqui eu já disse que vou fazer o ensino, a cultura e o desporto com as coletividades e a escola. Olha, outra coisa no desporto. Já viu a quantidade, por exemplo, há aí muitas escolas que têm pavilhões desportivos. Têm polidesportivos. Têm cobertos, têm descobertos, têm um conjunto de coisas. Têm alunos e têm professores. Esses espaços têm que ser rentabilizados, portanto, com acordos com o Ministério da Educação, que são os proprietários das escolas responsáveis, das escolas secundárias, para que esses pavilhões, esses espaços, essas salas de aulas que estão à noite que possam estar desocupadas, poderem estar ao serviço da população. Uma maior ligação da escola. Uma maior ligação da escola. Mas temos aqui algumas ideias suas para a moita. Turismo, lazer, com forte potenciação do rio e da importância do rio como estratégia para o local. Fundamental. Políticas sociais de proximidade como necessidade urgente para combater as pobrezas e pobrezas escondidas do Monsanto. Segurança, com protocolos começar com o Poder Central e com a criação de esquadra em Artes esquadra na Valda Moreira, polos. Orçamento participativo, motivando as pessoas a discutir e a procurar definir prioridades nesse diálogo. A política de betão, não, no sentido que apostar mais na recuperação do tecido urbano, do que estar a criar mais betão. Exatamente. E apostar não é construir para a periferia, para as zonas rurais e deixar a cair as mais a recuperação urbana. Exatamente. E criação de espaços empresariais. Ensino, criando ensino profissional e estimulando ensino universidade sénior, não é? Aprendizagem. A elaboração com as associações, coletividades. Apostar em equipamentos esportivos porque não existem. Exatamente. Há carência de equipamentos esportivos. E mais. E aproveitar aqueles que existem que não são aproveitados. Este é um problema nacional. E mais, o que é isto do provedor, do município? Lançou esse desafio. O que é isso? Eu lanço esse desafio porque há muita gente, não quer dizer que tenham razão em tudo, não é? Mas há muita gente que está descontente sempre com as decisões da Câmara sobre as mais variedíssimas coisas. Olha, a questão dos planos diretores e tudo isso. Portanto, mas um conjunto de coisas, pessoas que se sentem injustiçadas por decisões que a Câmara tomou, pessoas que estão desagradadas com as burocracias que a Câmara cria, com as dificuldades que cria, às vezes à construção de um muro, à construção do tipo de uma casota num quintal, à construção de um conjunto de coisas. Tudo aquilo que uma Câmara faz de serviço ao município, por assim dizer. Então, eu entendo que deve ser criada a figura do provedor
que deve ter um caráter o mais independente possível da gestão da Câmara, para poder ouvir e fazer interceder junto ao poder. E eu digo, eu se ganhar a Câmara da Moita, entregarei o cargo como um cargo, como eu disse, um pelouro de provedor do município ao partido da oposição, portanto ao vereador, o primeiro vereador, se for o único, depende de que esse ele seja, do partido mais votado da oposição. Portanto, a ideia é que a Câmara, enquanto prestadora de serviços, também é, Exato. tem alguém internamente... Tem alguém internamente que defende os interesses do município. Ok. Mas há mais coisas que eu queria dizer hoje. Diga. Uma delas, e talvez até um bocadinho também por deformação profissional, porque eu sou um homem ligado aos sistemas de informação, portanto à informática e à organização de empresas, que é necessário desburocratizar e muito a Câmara da Moita. A Câmara da Moita tem um site que não serve rigorosamente para mais nada, senão para informações e divulgação dos seus eventos. O site da Câmara da Moita tem que ter ser proativo e, portanto, ter a possibilidade de online os cidadãos fazerem requerimentos, pedidos de serviços, de um conjunto de coisas. As autarquias têm isso? A autarquia de Lagos, costumo dizer, porque tem lá também casa em Lagos. No Barreiro, onde é possível acompanhar o processo em que dá serviço e saber onde está o eu próprio tive um caso, é um exemplo. Muito recentemente necessitei de substituir um ramal de água para a minha casa e foi uma pessoa que lá me foi tratar daquilo, que era o próprio canalizador. Era preciso uma planta de localização. Uma planta de localização. Eu vivo aqui há 30 anos numa vivenda toda legalizada, tenho um contrato de arrendamento e tudo. Mas eles querem, então. Teve-se requerer lá uma planta de localização, se não lembrar ninguém. Depois, é preciso um recibo da água. Mandei o recibo da água do mês anterior, não era o último. Voltou a pessoa para trás, só aceita o último. Estamos a brincar todos com isto. Alguém não vê? Ninguém vê isto. Portanto, é necessário desburocratizar. Isto é burocracia que nunca mais acaba. E se visse a quantidade de requerimentos, papéis que foi preciso preencher, como é que ter uma substituição de ramal de água de uma coisa que as pessoas já têm e estão contratualizados com a Câmara? Depois aqui uma palavra também para os trabalhadores da Câmara. Os trabalhadores da Câmara conhecem, sabem, comigo podem contar. Eu já lá passei e penso que viram que foi possível fazer. Também com eles, fazer uma gestão participativa. Pôr os trabalhadores a opinarem sobre algumas decisões também. Porque eles conhecem o Conselho, eles também são munícipes, grande parte deles. E dando formação aos trabalhadores que se passam anos sem ter qualquer espécie de formação. Fazendo-lhes incutir o espírito de que eles são precisos, que eles são fundamentais e que é fundamental que eles se sintam motivados, já que já não os pode aumentar, porque reconheço que realmente ganham muito pouco e mereciam ganhar muito mais, e estou a falar isto das classes mais operariadas e mais administrativas, não estou a falar dos grandes quadros, chefes de departamento, que esses são muito bem pagos. Estou a falar de mais baixo. Que eles fazem um trabalho, têm a vantagem de estar a trabalhar para eles, estão a trabalhar para o seu conselho. Há recursos muito mal planeados. Eu tenho conversado com alguns que me dizem que chegam a estar um dia inteiro com uma caminhonete da Câmara e que levam trabalhadores para fazer determinados trabalhos, na via pública, na estrada, nas águas, nos botes, por aí fora, e que o motorista está ali e uma caminhonete o dia inteiro encostado. Depois vem na hora do almoço, leva os trabalhadores para ir almoçar, depois do almoço leva-os e volta a ficar encostado lá, sem nada a fazer. Ora, esses veículos, por exemplo, não podiam estar a ser potenciados, que estavam a fazer falta ao outro lado. Durante aquelas 3 horas que eles estão ali, ou 4, eles podem ir para o outro lado. Portanto, as pessoas também dizem, as pessoas veem isto e dizem, isto é uma balda, isto... O exemplo vem de cima. E sabe porque é que também grande parte do exemplo? Grande parte dos quadros da Câmara, dos quadros superiores da Câmara, a esmagadora maioria, 90% ou mais deles, não são do Conselho da Moita, não habitam no Conselho da Moita, logo não falam com as pessoas, não têm nada de identificar ao lugar, aquilo é o emprego deles, que têm um horário para cumprir. Salvo honrosas exceções, e eu tive um caso com o Conselho de Vereador, que era uma honrosa exceção,
não sentem aquilo. E depois não motivam os trabalhadores, nem dialogam com as populações, nem procuram andar. É raro vê-los no terreno, a ver as coisas. Às vezes vemos os autarcas, sim, a andar no terreno. E esses quadros são principescamente pagos. Eles não têm cultura. A cultura da terra é importante. Se houver cultura da terra, falar com as pessoas, sentir o pulso das pessoas, pode-se conhecer melhor os problemas e melhor incentivar as pessoas, as outras pessoas, que são depois os operativos que trabalham na Câmara. As pessoas veem isto, os outros operativos também, e dizem: para quê? Não vale a pena. Quando estamos já há cerca de 1h20, vamos começar a caminhar para o fim, certamente muito ficará por dizer e muita havia por dizer. Eu gostava, se me Mas, disse, diga, um projeto muito fundamental. Eu Já falei há pouco isto, não sei se falei dos transportes. Já falou há pouco dos transportes urbanos. O Conselho da Moita tem uma distribuição geográfica que não há muitos concelhos que a tenham. Falou-me há pouco. Moita, Alhos Verdes, Baixa da Banheira, Valda Moreira, Gaia Rosário, Sarilhos Pequenos. Veja as distâncias que estão dos centros. Agora, as pessoas do Penteado, do bairro Pinhal da Areia, das Arreteiras, da Barra Cheia, dos Brejos, de Sarilhos Pequenos, do Gaia Rosário, essas pessoas têm uma caminhonete de manhã e outra à noite. Quando precisam tratar das suas coisas, como é que essas pessoas vêm? Como é que essas pessoas vão, coitados dos velhotes, vão aos cemitérios ver os seus entes queridos ao Pinhal do Forno? Portanto, nós entendemos que é uma das principais medidas, e que o PS já defende há vários mandatos, que não tem ganho a Câmara, defende, ter uma rede de minibus que circula no interior do Conselho. Porquê é que não discute com o seu parceiro aqui da Câmara do Barreiro passar a uma estratégia intermunicipal dos CCD? Pode ser. Eu não ponho realmente. Não ponho em causa. Os CCDs poderem haver uma empresa intermunicipal dos dois concelhos? Eu conheço os transportes coletivos do Barreiro, são autocarros maiores. Não, mas já temos pequenos também. Eu não conheço. Circulam por toda a cidade. Nós não é a ideia de ter nenhum grande autocarro. São pequenos. Exatamente. São todos esses pequenos. Todos ao Barreiro há autocarros que circulam para fazer percursos do mercado, do hospital, da volta da cidade, permanentes ali, não, minibus, não alargar uma estratégia. Porque é que os CCDs vão ser só do Barreiro e porque é que os CCDs vão ser uma empresa intermunicipal Barreiro-Moita? Não colocar isso na agenda política. Porque não? Se cumprir os requisitos de qualidade e de serviço que nós pensamos à população. O Barreiro serve abaixo da banheira todos os dias, passa aquilo. Se isso for mais económico para nós do que termos a nossa própria frota, as nossas próprias oficinas e tudo isso, por que não? Já está aqui a oficina, é potencial em escala. Eu defendo muitas sinergias entre as câmaras municipais, seja de cor for. Olha, quando eu fui vereador, há uma coisa que a gente se esquece. Se é muito a pegar agora uma oficina, ter minibus, mesmo que sejam 10 ou 15 ou 20, quando já há aqui uma infraestrutura e é uma questão só de potenciar estes recursos. Aliás, eu defendo isso. Defendo isso, a colaboração intercâmaras, para muito mais coisas. Claro. Para muito mais coisas. Aliás, uma das coisas. Para as oficinas, de muito mais coisas. São as sinergias de escala que se aplicam na. Fica correto para foi 8 de dezembro ir discutir isso aqui com o Barreiro e para o Barreiro, a hipótese de discutir este cenário. Não é? Com certeza. Qual é as perspectivas que o PS tem no Conselho da Moita? Um Conselho que há anos é de maioria absoluta da CDU e que ainda agora nas recentes europeias também a CDU voltou a consolidar o seu eleitorado e o PS até perdeu ali o eleitorado. Bom, como é que vê a sua... Eu gostava de dizer que não há eleições iguais e as eleições têm as suas características próprias. Mas já agora também dizer-lhe que nós sabemos, por exemplo, que o Partido Socialista é um partido muito mais livre, muito mais onde as pessoas exercem como muito mais sem nenhum problema as suas divergências do que no Partido Comunista. O Partido Socialista não tem um eleitorado tão fiel como tem o Partido Comunista. Eu costumo dizer que eles vão lá sempre. Sabe que as últimas eleições
anteriores às europeias foram exatamente as autárquicas. Há 4 anos. Sabe quantos votos teve a CDU no Conselho da Moita nas últimas antes dessas europeias? Teve 13 mil. E agora teve 7 mil. Nenhum partido perdeu tantos votos entre as últimas autárquicas, entre as últimas eleições que existiram e estas, como a CDU. É que 13 mil passou para 7 mil. Perdeu 48% de votos entre as últimas eleições. Nós perdemos 30 qualquer coisa, é verdade. Entre as últimas também estas. Claro, em relação às europeias, a CDU até subiu ligeiramente e o PS teve realmente uma descida acentuada. E não foi por acaso. E eu costumo dizer que o povo tem sempre razão. Mesmo, às vezes, até quando vota contra nós. Houve um conjunto de fatores e, como dizia Bezerra Manuel Leite, não quer dizer que eu não estou de acordo com ele com tudo, mas estou de acordo com ele em algumas coisas. O Partido Socialista foi um pouco autista e não soube ouvir a rua. A rua já há muito tempo se vinha a manifestar. E eu costumo dizer, não vale de nada ter razão se essa razão não passa para as pessoas. O que é que vale a pena ter um bom produto se não o vende? Não é um bom produto. Portanto, é preciso ouvir as pessoas e inverter. O Partido Socialista parece-me agora que está a querer, e eu espero, naturalmente, como todas as outras pessoas, que seja sincero, que seja honesto, que não sejam apenas medidas eleitoralistas, porque o Partido Socialista é um partido de esquerda, é um partido social, é um partido que tem a obrigação e tem responsabilidades, é o Partido da Democracia Portuguesa, é um partido que se bateu contra o regime fascista, como outros, mas também se bateu contra a tentativa de implementação neste país de uma outra ditadura de sinal contrário. Eu não me esqueço da grande manifestação na Fonte Luminosa, do grande lutador que foi Mário Soares, para que hoje estejamos em verdadeira democracia. E, portanto, o Partido Socialista, no Conselho da Moita, costumamos dizer que quem tem perdido é a população do Conselho da Moita. O que tem, está à vista. Nós achamos que é possível fazer melhor e é possível, passando esta ideia de que há projetos, há construção. E atenção, eu disse aqui coisas, claro, algumas críticas, tinha que as fazer, naturalmente, em contraponto com as minhas propostas construtivas, mas não me ouviu aqui nem nunca me ouvirá ofender pessoas, entrar nem por truques de pôr amigos de pés para nada. Sou uma pessoa realmente humilde, tenho uma equipa humilde, mas com muita vontade de fazer coisas e dizermos aos amigos da CDU, quer dizer, deixem-nos lá agora a nós 4 anos, e dizer à população, e 4 anos depois julguem-nos. Portanto, o seu cenário é, naturalmente, conquistar a presença da Câmara. Mas tem hipótese de não ganhar a presença da Câmara. Aceita plano? Aceita ter plano? É um assunto que tem que se ver. Eu costumo dizer que não sou político, na verdadeira acessão da palavra, mas eu já aceitei plano uma vez, em condições extremamente difíceis. Tudo depende de quem ganhar a Câmara, se não formos nós. Depende também da forma como for ganho, depende do conjunto de coisas. Eu não tenho qualquer... Acho que a CDU vai manter a maioria absoluta. Não, eu não sou vidente, nem quero parecer presunçoso, mas é mais do que um facto que a CDU já não vai manter a maioria absoluta. Se ganhar, porque eu tenho indicadores, eu não sou como o outro disse, apareceu aí um artista aí, que até também fez umas críticas ao jornal Rostos, não é? Que me dá nome, e também num blog, se pôs lá a dizer que tinha uma sondagem, que tinha já um vereador e meio, e não sei o quê, que outro tipo de coisas assim. Eu não tenho sondagem, não tenho nada disso. O que tenho é realmente sentido a adesão das pessoas muito superior àquilo que eu pensava. Há uma coisa que eu gostava que não existisse. É muita gente dizer-me assim, eu apoio, mas publicamente não posso porque eu tenho medo. Olha, vamos então terminar e fica o desafio de dizer aos nossos, quem nos está a acompanhar e quem nos irá acompanhar depois, posteriormente,
no registro que vamos chegar desta entrevista, as razões porque acha que tem votar em si, e faço o convite para que votem em si, ou porque é que acha que a Câmara da Moita merece ter como Presidente da Câmara. Eu quero, em primeiro lugar, quero saudar todos os meus adversários, incluindo a força da CDU, que tem o poder, neste tempo todo, dizer que não há aqui nenhum sentimento primário anticomunista, nem nada disso, contra a CDU, o Partido Comunista, ou as pessoas que fazem parte do grupo, nada disso. Isto não tem a ver com partidos, tem a ver com pessoas, tem a ver com projetos, e nós entendemos que somos a força, naturalmente saudamos as outras forças também, mas sem as menosprezar, temos revelado ao longo dos anos que é a força que mais se aproxima da CDU, a força que tem maior adesão popular, que tem mais militantes, simpatizantes, mais facilidade em construir listas e pessoas de volta de um projeto e, portanto, nós somos a única alternativa possível de se tornar, digamos, a gestão CDU e de mostrar que somos capazes de fazer políticas diferentes em prol do Conselho da Moita, políticas diferentes de desenvolvimento verdadeiro, políticas diferentes, culturais, desportivas, enfim, um Conselho com qualidade. Nós temos os projetos, nós sabemos aquilo que queremos, temos capacidade de gestão, temos pessoas nas listas para a Câmara com formação em todas as áreas, área de gestão, financeira, jurídica, de organização, temos pessoas ligadas à cultura, temos pessoas capazes de fazer um conselho melhor e que vamos apresentar-nos com projetos. Não vamos entrar por politiquices, por agressões sem sentido, vamos tentar mostrar o nosso projeto e às pessoas às pessoas honestas, às pessoas que são capazes de ouvir uma opinião contrária, dizer-lhes que confiem em nós, confiem que vamos ser capazes de mudar este Conselho e que vai valer a pena votar em nós. Nós temos um slogan que é sim, nós vamos fazer, e é isso que nós vamos fazer mesmo. Vamos mudar o Conselho e se nos apoiarem, se acreditarem em nós, vão ver que vai valer a pena e vão ter um Conselho muito melhor para vós, para os vossos filhos, para as gerações vindouras. Muito obrigado pela vossa companhia em mais uma Galeria de Alves. Obrigado, António Duro, pela sua disponibilidade nesta noite. Para a semana estaremos aqui com Nuno Santa Clara Gomes, que infelizmente não pôde hoje estar presente por razões de saúde, e para ele também as melhoras e que tudo corra bem. Obrigado pela sua presença. Até para a semana. António. Muito obrigado. E as melhoras também do companheiro de luta pelo Barreiro, Coronel Santa Clara Gomes, que recupere rapidamente e que volte para junto dos seus e de nós nesta luta de virar esta zona como uma zona de progresso e não uma zona que é mais do mesmo, que já não passa disto, está estagnada, já não tem ideias, já não tem nada. Muito obrigado.